Prezadas irmãs, prezados irmãos, nossos cumprimentos, nossa saudação fraterna a todos os irmãos e irmãs que estão conectados conosco neste momento em que vamos proceder um estudo em forma de palestra, enfim, de um título do Livro dos Espíritos, né? No capítulo 7º. Bom, esse capítulo, no Livro dos Espíritos, ele nos fala da volta do espírito à vida corporal. Então, os irmãos já podem observar que nós estamos tratando do processo reencarnatório, né? Lembrando que todos nós somos seres espirituais numa experiência humana, ou seja, estamos aqui neste plano terreno, mais físico, para experienciarmos a vida aqui e o espírito tirar dessas experiências valores que irão somar, né, as aquisições morais, intelectuais e assim por diante. De formas que, então, nesse sentido, também devemos lembrar que estamos encarnados, mas não é a primeira vez. Em muitas existências, né, no passado remoto, no passado próximo, nós tivemos encarnados em outras culturas, né, assumindo outras personalidades, e cada vez que tivemos essas existências, nós retornamos ao plano astral, ao plano espiritual, de onde a gente sai para experienciar aqui neste plano. Então, por várias vezes, nós estivemos diante na iminência de estarmos para reencarnarmos, estarmos diante de espíritos amigos, de espíritos que nos auxiliaram a organização do nosso retorno, né? Porque o processo reencarnatório ele tem assim complexidades que exige a participação de vários irmãos, né? Especializados em cada assunto. Isso também obedecendo a uma programação reencarnatória que ocorre no plano espiritual e que nós, quando estamos diante deste processo, nós estamos sentindo alguma coisa, estamos sabendo, estamos sendo preparados para voltar, né? Então, o subtítulo aqui, né, porque o título geral é da volta do espírito à vida corporal, e o subtítulo é Prelúdio da Volta. O que acontece conosco nesses momentos que estamos sendo preparados para retornar ao plano espiritual? E, nesse sentido, Allan Kardec faz algumas perguntas que nós vamos trabalhar aqui nesses minutos que temos, para que nós possamos entender que o processo reencarnatório não é uma coisa assim simples, né? Não é uma coisa pueril, infantil, né? É algo que obedece às leis divinas e que, nesses momentos, nós estamos sendo, de certa forma, preparados por entidades amigas, por amigos que avalizaram o nosso retorno, endossaram a nossa vinda, fazendo com que as equipes espirituais encarregadas desse processo pudessem trabalhar de uma forma em que o nosso livre-arbítrio não estivesse sendo, de certa forma, complicado, enfim, né? Onde nós tivemos também a liberdade nesses momentos, embora nós sabemos que, de acordo com as nossas necessidades, o nosso livre-arbítrio também é relativo. Mas os espíritos, eles, quanto mais evoluídos,
mais eles respeitam a nossa liberdade. Daí onde é a necessidade do endosso, da concordância, né, de espíritos que, de certa forma, irmãos, eles se responsabilizam pela nossa vinda. Porque nós sabemos que a vinda para cá é sempre um risco muito grande, porque nem sempre nós conseguimos realizar de forma plena aquilo que foi programado e, como diz André Luiz, nem sempre nós voltamos como completistas, né, que permanecemos o tempo que deveríamos permanecer, trabalhamos esse tempo de forma produtiva em favor do espírito, né? Então, há sempre esses amigos que endossam, se responsabilizam, né, pela nossa vinda, né? Então, aqui no prelúdio da volta, Allan Kardec vai fazer algumas perguntas desse momento que antecede a nossa encarnação, tá? Então, aqui na questão 330, ele vai perguntar aqui, ó, sabem os espíritos em que época reencarnarão? Aqui ele até já está um pouquinho antes desse momento. Se aqueles espíritos que estão como errantes no plano espiritual, se eles sabem que irão reencarnar, e em que época irão reencarnar? Essa é a pergunta, né? Então, a espiritualidade de luz respondeu que pressentem-na, como sucede ao cego que se aproxima do fogo. Sabem que têm de retomar um corpo, como sabeis que tendes de morrer um dia, mas ignoram quando isso se dará. Ocorre que, em circunstâncias que precedem esse momento da volta, durante o período em que o espírito está no plano espiritual, claro, se ele quiser, ele pode participar de várias atividades culturais, aprendizados os mais variados, principalmente com aqueles ensinos que se compatibilizam com o próprio interesse do espírito, com o próprio desenvolvimento que ele já fez naquela direção. Então, há na espiritualidade cursos, treinamentos com relação à vida eterna ou imortal do espírito, mas também com relação ao meio em que ele está vivendo e como ele pode trabalhar nessa dimensão. E também aparecem nesses treinamentos, nesses cursos, a necessidade que o espírito passa a entender que tem de retomar ao corpo carnal. É bastante diferente de nós aqui, porque raramente aqui a gente faz um treinamento para a morte, né? Ao contrário, parece um tabu que ninguém quer falar da morte, ou, né? Na verdade, nós vamos ver de que precisaríamos estar pensando não na morte como fim, porque a morte a gente sabe que não é um fim, não há um aniquilamento, há uma sequência. É como se nós fôssemos viajar para os Estados Unidos, para a Europa, enfim, para a Ásia, e não tivéssemos preparo nenhum, fica complicado. Então, o treino para a morte, né, passa por um preparo, por exemplo, questões materiais, questões de latifúndios, né? A questão latifundiária, questões que nós temos, que nós sabemos que na desencarnação isso vai provocar um rebuliço na família, né? E isso precisa estar, de certa forma, deveria estar, tudo já previsto. Vai se encaminhar para o fulano, para o Beltrano, a minha conta bancária para aquele que tem vai ficar assim, a esposa precisa saber, ou o esposo precisa saber da senha, coisas assim. Humberto de Campos nos faz um relato sobre isso numa de suas obras, quando pedem para ele o que precisaria ser feito como treinamento para a morte. E ele lembra essas questões, né? Essas questões que nos vinculam aqui à matéria. E nós vamos recordar de que Jesus, quando fala
acerca desse assunto, ele vai dizer que tudo aquilo que você fica preso, né? Tudo aquilo que você se prende aqui, você vai continuar preso no mundo espiritual, né? E aquilo que você se liberta, aqui você segue liberto. Ele vai usar outras palavras, mas é mais ou menos nesse sentido. Então, é onde é chamado, né, de a chave que ele passa para Pedro, né, quando ele está numa das conversas com os discípulos, né? Então, eu lembrei bem das palavras. Ele vai dizer assim: tudo aquilo que ligares na terra será ligado no céu. E tudo aquilo que desligares na terra será desligado no céu. Então, esse processo que o Humberto de Campos nos recomenda é esse processo de desligamento. A gente se desligar, se é que nós temos, né? Eu tenho um automóvel, eu tenho isso, conta bancária, eu tenho vários terrenos, eu tenho isso e aquilo. Isso precisa ser já definido enquanto estamos encarnados para não ter problema depois, né? Já na espiritualidade, a questão da reencarnação, ela é feita como nós deveríamos fazer aqui, ela é feita bastante no plano em que se encontram, se preparando para essa encarnação, para essa experiência, né? Isso já acontece antes desse momento que ele está colocando aqui como prelúdio da volta, né? E ele vai perguntar aqui na 330A, então a reencarnação é uma necessidade da vida espírita, como a morte ou é da vida corporal? Certamente, assim é. Então, para a espiritualidade, para quem está lá, eles sabem que em determinado momento ele vai ter que deixar aquela família, ele vai ter que deixar aquele trabalho que está lá para vir para cá. Como nós aqui que estamos, sabemos que em determinado momento nós vamos precisar deixar a família, deixar, né, os valores materiais que temos, que isto será dado uma sequência por outros irmãos, porque a vida prossegue. Aquilo que está em nossas mãos hoje, amanhã nós somos levados para a espiritualidade e Deus coloca nas mãos de outros. A vida sempre prossegue nas duas dimensões. Isso que é importante que a gente entenda, né? A vida prossegue nas duas dimensões. E para que a gente possa continuar de uma forma mais liberta no plano espiritual, quando for o momento da gente retornar para a pátria espiritual, deveríamos deixar encaminhadas as questões aqui que irão, de certa forma, complicar o nosso desligamento. Porque, vejam, irmãos, é uma coisa assim bastante natural. A gente vê, muitas vezes, no próprio velório, a família já discutindo quem vai ficar com quem e assim por diante. Então, isso, de certa forma, se não tiver definido, começa a atrapalhar o próprio desligamento daquele irmão ou irmã que precisa partir e levar consigo uma serenidade, né? Não ficar preocupado com essas coisas, sabendo que elas continuarão sendo administradas por outras pessoas, que nem sempre é aquilo que ele queria, se ele não tivesse definido. Se ele tiver definido, já estará nas mãos daqueles em que ele previamente assinalou. Então, na verdade, nós aqui sabemos que a qualquer momento nós podemos nos encontrar fazendo essa passagem. Assim também, a reencarnação para o plano espiritual também é uma necessidade como aqui a nossa. Como nós sabemos que aqui nós não vamos ficar eternamente, também não se fica de forma eterna como espíritos, principalmente nessa condição nossa. Nós vamos permanecer no plano espiritual quando estivermos alcançado a posição de espíritos puros, né? Espíritos crísticos. Isto sim. Mas enquanto formos espíritos errantes, vamos estar reencarnando sempre, e a reencarnação será para esses espíritos como a morte aqui para nós é uma necessidade. Nós sabemos que a qualquer momento nós vamos estar partindo, estar voltando
para a pátria de onde nós saímos. Porque nós, para virmos para cá, saímos de uma colônia espiritual, né? Porque o plano espiritual que a gente fala, ele se constitui de cidades, de colônias, onde há toda uma sociedade organizada. A vida social dos espíritos é, de certa forma, nessas colônias, até bem mais organizada do que a nossa. Nós aqui já estamos bem organizados, mas ainda aqui nós temos uma cópia apagada do que existe na espiritualidade. Isso é importante que a gente entenda que esse processo, essa evolução do espírito, vai acontecer, como diz André Luiz, em 2 mundos. É evolução em 2 mundos. Nós evoluímos aqui, evoluímos lá, mas periodicamente nós estamos em dimensões diferentes. Então, aqui estamos agora nesta dimensão, daqui a pouco estaremos na dimensão chamada espiritual, que é a dimensão astral, convivendo com espíritos, né, que guardam afinidade conosco. Porque aqui na Terra as famílias se formam por necessidades e na espiritualidade é por afinidade. Então é importante que a gente entenda isso. E aí vem a questão seguinte, que vai perguntar se todos os espíritos se preocupam com a sua reencarnação. Será que todos os espíritos se preocupam com o seu retorno aqui à vida física? Ele diz de que muitos há que em tal coisa não pensam, que nem sequer a compreendem. É mais ou menos como aqui também, né? A maioria daqui se preocupa, pode até se preocupar, em alguns casos nem assim, quando enfermidades mais graves são acometidos dessas enfermidades mais graves, que podem estar pensando na proximidade da chamada morte. Mas, em geral, nós parece levamos a vida de uma forma como se o amanhã fosse uma certeza. E o amanhã não é uma certeza. O amanhã não é uma certeza. Esse amanhã ele é certo para o espírito, porque o espírito vai estar sempre vivenciando uma experiência, quer numa dimensão, quer noutra. Agora, nós que estamos aqui nessa dimensão, não podemos pensar que vamos ficar eternamente aqui, como quem está no plano espiritual. Então, mas muita gente, tanto aqui como no plano espiritual, não pensam, quem está lá não pensa que um dia vai ter que reencarnar. E aqui, embora a gente saiba que um dia vamos ter que desencarnar, morrer, mas a maioria convive como se esse amanhã fosse perene, fosse eterno, né? Então, na verdade, nós vamos estar respirando aqui nesse plano de acordo com o que foi planejado para a nossa encarnação. Cada um de nós temos um tempo para ficar aqui, né? E quanto melhor for aproveitado esse tempo, melhor nós estaremos na condição de espíritos desencarnados, no chamado mundos astrais, né? Então, essa questão de se os espíritos se preocupam com a reencarnação, ele diz que muitos há quem em tal coisa nem pensam, né? E nem compreendem até. Então, ele diz que depende de estarem mais ou menos adiantados. Para alguns, a incerteza é que se acham do futuro que os aguarda constitui punição. Até para muitos, essa incerteza, como ele responde aqui, parece ser para eles uma punição, né? Coisa que eles vão, cada espírito vai saindo dessa faixa, né, de ignorância acerca da vida, na medida em que se interessa pela vida. Como eu disse há pouco, o plano espiritual oferece cursos, mas cursos fantásticos, porque lá nós vamos encontrar universidades, né, escolas de almas, preparos de uma forma bastante técnica,
onde cada um pode buscar o entendimento desses processos, a complexidade da reencarnação, a complexidade da vida aqui, a complexidade da vida no plano espiritual, a complexidade do próprio universo, que nós vamos entendendo que a casa de Deus é esse universo todo, mas que tem as suas complexidades, não os mistérios, como é dito. Os mistérios, eles guardam relação com a nossa ignorância. Na medida em que nós vamos avançando, nós vamos descortinando aquilo que até então para nós era um mistério, né? Então, mas tudo isso é repassado nessas aulas, nessas palestras, nesses cursos que são realizados no plano espiritual. É muito interessante isso. A série André Luiz mostra muito isso. O livro Memórias de um Suicida mostra também esse treinamento, né? Então, nós temos, hoje, já temos uma bagagem, né, de informações acerca da dinâmica da vida do outro lado, né? Coisa que até então, antes do Espiritismo, nós não tínhamos tantas informações como temos hoje, que os próprios espíritos vêm trazer essas informações, como é o caso do André Luiz, né? Que ele próprio fez cursos e veio para cá, veio através de Chico Xavier, trazer as informações que ele coletou no próprio curso que fez, nos próprios cursos. E claro que ali ele ainda tinha assistência do guia espiritual, que é o Emmanuel. O Emmanuel coordenou todo aquele trabalho que nós vamos ver nas obras da série André Luiz, que começa no livro Nosso Lar e vai até o livro E a Vida Continua, que é o último que ele mandou para nós desta série, né? De formas que, então, que a gente não tema a famosa morte, ao contrário, a gente se prepare cada dia que a gente vive dentro de um comportamento cristão conforme recomenda Jesus, né? O amor ao próximo, a caridade, o perdão, se for necessário, porque, na verdade, nós precisamos trabalhar para nem precisar perdoar. Mas, por enquanto, ainda o nosso melindre é muito grande, não é? Ainda a suscetibilidade ainda predomina e qualquer coisinha muitas vezes mexe conosco. Então, se isso ainda acontece, precisamos perdoar, né? Isso para não carregar aquela mágoa, para que essa mágoa não seja a causa de futuras enfermidades físicas, né? Então, é nesse sentido, né? E outra pergunta que ele vai fazer aqui, Allan Kardec vai fazer para os espíritos, é se o espírito pode apressar ou retardar o momento da sua reencarnação. Será que pode? Será que ele pode apressar ou retardar? Os espíritos respondem, os espíritos de luz respondem que pode apressá-lo, né? Esse momento, atraindo-o por um desejo ardente, ou seja, dependendo da sua consciência, do seu entendimento da vida, ele pode, de certa forma, apressar. Nós vemos lá no livro Ave Cristo, que veio pelo Emmanuel, né, Chico Xavier, Emmanuel, nós vemos lá o espírito Quinto Varro pedir para reencarnar e apressar esse retorno dele para vir aqui com a missão de encaminhar o seu filho Tassiano, né? E depois, aí ele recebe um tempo de 100 anos para poder tentar ficar aqui, né? E conduzir Tassiano para as ideias salvadoras do cristianismo. Mas se ele não consegue, ele retorna entre 60 e 70 anos, me parece, uma coisa assim, volta para o plano espiritual, mas como ele tinha aquele crédito de 100 anos, ele pode voltar mais uma vez, como fez, para então conviver como um jovem, né? Quinto Celso, para encaminhar, então, o filho que acaba acontecendo.
Então, pode sim, né? Como ele diz aqui, esse desejo ardente. Porque assim como a gente viu ali na reencarnação do Quinto Varro, que ele precisou do aval de Clódio, que era o seu espírito superior, que nós todos também temos isso no plano espiritual, esses espíritos que nos auxiliam e que nós estamos ligados a ele. Lá era o espírito Clódio, né, que faz essa concessão. Ele primeiro recomenda dos perigos da encarnação, etc., porque ele, por si mesmo, ele não precisava reencarnar. Mas ele veio, né, com aquele desejo ardente de reencarnar para poder encaminhar o seu filho Tassiano. Então, existem as reencarnações com as suas variantes, né, de acordo com o projeto de cada espírito e principalmente com a necessidade particular de cada um, que então a equipe espiritual vai avalizar, né, a probabilidade, enfim, a possibilidade de adiantar, né, de apressar esse retorno. Então, ele diz que pode apressá-lo, atraindo-o por um desejo ardente, atraindo esse momento, né? Pode igualmente distanciá-lo, recuando diante da prova, pois entre os espíritos também há covardes e indiferentes. Nenhum, porém, assim procede impunemente, visto que sofre por isso, como aquele que recusa o remédio capaz de curá-lo. Como nós falamos há pouco, o livre-arbítrio, ele faz parte de nós, faz parte de todos os espíritos, e essa equipe que trabalha nesses processos reencarnatórios, eles respeitam, né? Então, o nosso livre-arbítrio. Então, nesse sentido, nós também podemos, diante da visão da futura existência, da futura encarnação que nós poderemos ter, de acordo com o meio em que nós estamos nos valendo, poderemos, esses espíritos, respeitando o nosso livre-arbítrio, podem permitir que ele recue. Mas, como ele diz, assim, nenhum, porém, assim procede impunemente. Porque, na verdade, as nossas necessidades, elas guardam relação com a nossa evolução. E essa nossa evolução é que vai nos dar uma felicidade, uma paz ou um sofrimento, né? Uma penúria, assim, na espiritualidade. Então, ali está sendo oferecido para aquele espírito, né? Está sendo oferecido para aquele espírito uma oportunidade que nem sempre reconhece a grandeza que é aquela encarnação, porque muitas vezes ele ainda está bastante preso, né, aos próprios interesses e o medo de passar por aquelas provações, né? Porque quando nós estamos no plano espiritual, se nós tivermos consciência da importância da encarnação, nós vemos que aquelas provas, aquelas expiações que estão ali naquele quadro que nós estamos observando, nós passamos a entendê-las como oportunidades valiosas para a redenção do espírito, quando na espiritualidade. Quando chegamos aqui, nem sempre pensamos desse jeito, porque estamos muitas vezes enleados com a cultura materialista e isso nos leva, de repente, a não apreciar aquelas circunstâncias aparentemente mais dolorosas, não é? Mais sofridas ou coisa parecida. Mas nós sabemos que a redenção do espírito vai se dando através da superação dessas provas e principalmente das expiações. Então, irmãos, nós podemos ver que o livre-arbítrio ele é muito observado. Isso, para nós outros, é uma lição, porque como nós temos também o nosso livre-arbítrio, o nosso próximo também tem. E, às vezes, nós achamos que eles estão fazendo isso, fazendo aquilo, mas eles têm a liberdade de escolha. Aprender a respeitar essas escolhas que são feitas é uma das finalidades também da nossa encarnação, para que a lei de liberdade possa estar muito clara dentro de nós e o livre-arbítrio possa estar ditando o nosso comportamento no sentido de compreender as escolhas dos nossos irmãos.
Meus queridos irmãos, era o que nós tínhamos para este momento. Queremos agradecer a Deus, a Jesus, por essa oportunidade e agradecer aos irmãos que nos deram a honra de nos ouvir, para que essas reflexões possam ficar para mim e para todos nós, porque, na verdade, nós que falamos somos os primeiros e os principais necessitados dessas reflexões. Então, que possamos entender que a nossa encarnação ela foi avaliada, foi endossada por amigos nossos, e que nós precisamos valorizar de forma gigantesca, o mais que pudermos, valorizar essa encarnação, que, em estando no plano espiritual, não é tão simples conseguir uma encarnação. E nós cá estamos. E hoje estamos encarnados e ainda com a oportunidade, né? A oportunidade de estar na doutrina espírita, de receber todas essas informações, com a revivescência do Evangelho de Jesus, que está a iluminar os nossos corações, as nossas consciências, para que a nossa encarnação possa ser a mais produtiva, a mais exitosa possível, e que possamos retornar ao plano espiritual no momento oportuno, como completistas, como solicitou André Luiz, que nós possamos voltar como completista, ou seja, o tempo que foi reservado para nós permanecermos aqui, que ele seja bem aproveitado e possamos só partir daqui quando a espiritualidade de luz determinar. Muito obrigado a todos. Rogamos que Jesus abençoe a todos os corações e que todos se sintam confortados em nome de Jesus. Que assim seja.